Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Sonora Brasil. Eu me chamo João Pedro Gomes e esse é mais um projeto SESC que visa trazer produções artísticas diversas ao longo de todo o território nacional. E nesse caso aqui, a gente vai apresentar para vocês apresentações musicais comentadas. E nada melhor do que comentar uma apresentação do que tendo as nossas estrelas hoje aqui que abrilhantarão o nosso palco. Então, para a gente começar esse bate-papo, nosso podcast, quero dizer que eu estou muito honrado de receber vocês aqui, o Sesc também, estou falando em nome de todos nós. E vamos começar a falar um pouquinho sobre a carreira de Bado Samuca, representante do grupo Quilomboclada, e Sandra Brights. Então, Bado, eu quero começar com você e saber como foram os teus primeiros contatos com a música. O violão, como que esse instrumento chegou na tua vida? Conta pra gente. Então, eu sempre fui um aficionado por música desde criança, porque eu tive tios que tocavam, né? Eu tenho uns 3 tios assim na família que tocavam violão bem, como se diz, rasteiro, né? Assim, mais empírico, mas que isso chamava atenção. E sempre me chamou a atenção as pessoas que tocavam. Eu ia a ensaios de bandas, de baile, nos clubes da cidade. E aquilo me fascinava até eu ganhar o violão ali por volta de 11 anos e eu comecei a estudar o violão. Depois eu fui em busca de um aprofundamento com um professor de violão, que por sinal dava aula dentro do SESC. E aí esse professor já trabalhava com música erudita, mas não por partitura, por tablatura. Sim. Mas ali eu fui já tendo acesso a um outro nível musical, né? E passei a pesquisar já com maior profundidade e infinitude essa questão da música não só popular, mas também dando ouvidos para a música erudita como um todo. Claro. E isso veio acontecendo, eu comecei a compor e eu ia nos ensaios do movimento Grito de Cantadores, que era dentro do SESC, então eu tenho um link com o SESC muito forte, isso nos anos 80, 82 mais ou menos, e os artistas já participavam desse movimento, que era um movimento que integrava vários artistas com vários estilos, e tinha uma banda que chamava Laboratório Harmonia, que produzia o trabalho desses artistas, um trabalho autoral, e daí isso era repassado para a sociedade, né, para Porto Velho, e chegaram a vir a São Paulo em mostra. Quando foi em 83, eu já de tanto ficar ali enchendo o saco deles ali, vendo os ensaios e tal, eu fui inserido com o primeiro show de música autoral em 83, 84 já fiz o segundo show, e daí eu não parei mais com essa coisa da música autoral, né? Defendendo a nossa música amazônica, defendendo os movimentos de esquerda. Em 88 eu vim para o Rio para fazer um aprimoramento, vim estudar percepção musical com Ian Guest. Claro, mestre da harmonia, né? E isso ali no centro do Rio, eu estudava em cima do Amarelinho, ali na escola do Ian Guest. Depois eu comecei a tocar na noite no Rio, toquei muito com na Tijuca, Vila Isabel. Ali já estava até me mantendo no Rio, né? Tinha uma relação com alguns músicos cariocas muito interessante. Foi uma experiência muito marcante na minha vida. E quando eu voltei em 89 para Rondônia, já tinha uma consciência mais consolidada sobre essa questão da minha perspectiva como artista, certo? Então já me preocupando com a possibilidade de gravações de discos, né? Tanto que em 92 eu já vim para o Rio e já gravamos o primeiro disco coletivo. Quando eu voltei para Porto Velho, eu já fui dar aula na escola de música. E depois disso, eu estou tentando ser sintético, mas Claro, pode ficar à vontade para falar. depois disso eu fui, depois de muitos anos dando aula dentro da escola de música, já tendo gravado disco, feito uma série de coisas, eu fui fazer um curso de música. Sou formado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer à distância, que foi uma política de governo na época. E venho sempre buscando assim dar um aprimoramento na qualidade musical, como executante, com tudo. Para minha preocupação não é ser um virtuoso, nada disso nunca foi, mas era compor com uma certa qualidade rebuscada na interpretação, na execução do instrumento. Então a minha preocupação com o estudo da música é muito voltado para a minha composição.
Uhum. Interessantíssimo. Eu acho que a carreira de todo artista, ela começa basicamente em casa, né? Quando a gente tem pais musicais, tios musicais, ainda que não toquem, mas que ouçam música, que fazem festas, eu acho que esse é um passo para a gente se tornar esse apaixonado por arte, por música e cultura popular brasileira. Passando agora pro Samuca, eu queria saber como que é, bicho, juntar essa coisa de modernidade, tradição, junto do movimento quilombola. Conta pra gente. Então, a Quilomboclada é interessante que quando a gente cria essa banda, a gente cria mais como uma espécie de irmandade para que fosse usado como um arco de um movimento ancestral, né? Que a gente pudesse esticar e soltar a flecha. Tem uma música nossa chamada Caboclo Digital que diz: aponta essa flecha para o futuro, que é essa a perspectiva da Quilomboclada, né? Então, quando a gente, tanto é, ela já vem do nome da banda Quilomboclada, porque o nome significa quilom de quilombo e clada de caboclada. Claro. Quilombo, resistência, que é o que representa para nós, e caboclada é o povo nativo da nossa região da Amazônia, que significa resistência do povo nativo, né? Então, a gente já vinha com uma compreensão da questão racial no país, né? E aí, quando você discute uma questão racial, você não tem como tu tirar da pauta da questão racial a questão quilombola, né? Claro. E aí, os territórios nossos, né? Tanto os territórios indígenas quanto os territórios quilombolas que estão presentes dentro da floresta. Então, a floresta amazônica, ela comporta o povo quilombola, comporta o povo ribeirinho e comporta os povos originários, né? Então, a Quilomboclada, ela surge para trabalhar esse levante musical desse povo. Mas a gente não tem como não trazer junto conosco as nossas influências. Então, por exemplo, a gente tem a consciência ancestral, que ela é importantíssima para ser a base da nossa musicalidade, mas a gente também tem a nossa contemporaneidade, que é dessa juventude urbana, que está na cidade, mas eu sou filho de seringueiro, sou neto de seringueiro, meus avós e meu pai eram soldados da borracha, que é como a gente chama quem é seringueiro lá na Amazônia. Então não tinha como eu não trazer essa contemporaneidade também na musicalidade nossa. Então a Quilomboclada, ela surge para trazer esses elementos ancestrais nossos, que está presente nos quilombos, está presente nos povos originários, nas comunidades ribeirinhas, mas a gente também trouxe um pouco da nossa pegada hip hop, da nossa pegada rap, que antes da gente criar a Quilomboclada, eu como vocalista, eu venho de um grupo de rap, eu venho do movimento hip hop. O outro vocalista, que é o Beráquilas, vem do movimento hip hop. Então a gente já via do movimento hip hop e a gente já via no amadurecimento da ideia de que a gente precisava, de uma certa forma, descolonizar esses nossos processos de composições e de musicalidade. Porque o próprio hip hop, ele já é um processo muito de fora, né? Muito americanizado, pela forma de falar, pelos conceitos, pelas próprias os processos ideológicos e tal. Então é quando a gente, de certa forma, rompe essa relação no sentido gringo e assume aquilo que a gente quer fazer como da nossa ancestralidade local, que é o repente, que é as coisas, os ritmos já mais nossos, o maracatu, o cuco de bolada, o carimbó, o curiê, que tem o seringandu, que é próprio lá da nossa região amazônica. Claro. Foi Bumbá, né, que já sofreu uma influência do Bumba Meu Boi, quer dizer, que sofre essa mudança lá na Amazônia, surge no Maranhão como Bumba Meu Boi, mas lá na Amazônia é Boi Bumbá. Ele muda essas coisas. Então, a gente consegue captar essas musicalidades, traz para dentro de uma banda, coloca uma guitarra distorcida, um baixo mais ali, rhythm and blues mesmo, né, tentar fazer isso, uma caixinha que dê uma marcação de um boi, que é aquela caixinha nossa, e aí a gente traz as letras cantadas em ritmos de rap.
Então, a quilombocrada, ela é isso, né? Não foi... no começo, no nosso processo de construção dessa identidade, foi muito difícil, porque é algo que em alguns momentos ele soa como incompreensível na cabeça de alguns, né? Mas a gente teve o nosso papel nesse sentido de trazer a nossa identidade e trazer também a nossa ancestralidade nessa música. E eu acho muito interessante isso que você falou da mistura dos ritmos, sobretudo dos ritmos da Amazônia. Tem um violonista que eu adoro, que chama Sebastião Tapajós, você deve conhecer. Muito conhecido, não sei. Ele adorava os ritmos amazônicos, assim. Ele tinha peças que homenageavam esses ritmos. E eu acho que a gente que vive aqui no Sudeste, a gente fica muito limitado, só chega até o baião, né? Depois, mais pra cima, os ritmos acabam sendo coisas muito pesquisadas mais por músicos locais. Então a gente não tem muito acesso aos ritmos. Você pode dizer, de novo pra gente, os ritmos mais tradicionais assim da Amazônia que vocês incorporam? Nas músicas desse quilomboclado a gente incorpora guitarrada, que é uma vertente que vem ali da lambada, né, daquelas músicas mais caribenhas ali que o Pará conseguiu organizar ela. A gente tem a influência de guitarrada, a gente tem a influência de carimbó, a gente tem a influência de boi-bumbá, a gente tem a influência do próprio forró. Porque a gente foi colonizado muito por nordestinos. Nossa região amazônica quase toda. E engraçado como é que é as coisas. Por exemplo, o forró, ele sai lá do Nordeste com o chachado, com o baião e vem. Quando chega na Amazônia, ele recebe outros elementos que surgem, por exemplo, hoje lá na Amazônia, o cara entra com sax e entra com uma guitarra. Aí ele já vira o que a gente chama de forró de beiradão, que já é uma música que ela não é cantada e que ela é só musicalizada através de um sax. O cara toca um pandeiro, toca uma zabumba e uma sanfona, entendeu? Incrível. E já muda. E a gente traz também esses elementos assim para nossa musicalidade. Então, e tem também o sirigandu, que é o sirigandu, ele é uma manifestação musical que surgiu no Lago do Arapiara, que fica no Amazonas, né, no distrito do Arapiara, que chamam-se lá, e da colonização dessas regiões que foram colonizadas por portugueses. Eles trouxeram uma dança, que era só uma dança, e a própria comunidade, com influência dessa dança portuguesa, colocaram outros elementos do coco de bolada. E é um ritmo pouco conhecido, uma musicalidade pouco conhecida, por exemplo, para o Brasil. O Brasil não conhece. Tá lá, tá dentro da mata, tá, entendeu? Aí pesquisadores assim que estão mostrando. Lá tem um grupo chamado Minha Raiz, que o pai dos meninos que fundaram esse grupo, ele era brincante desse ritmo chamado seringandô. E a gente também está trazendo essa musicalidade que é um pouco desconhecida para dentro do nosso... Demais. E assim, eu fico viajando nisso porque eu, como estudioso de violão, posso dizer assim, consumo muito essas coisas de ritmos brasileiros. Então, Marco Pereira, por exemplo, que é um violonista também, paulista, mas que residiu aqui no Rio durante muito tempo, ele teve que ir pro recôncavo baiano, cara, estudar os ritmos que não chegavam pro Brasil, bicho. Então, assim, quando a gente quer se aprofundar na rítmica brasileira, a gente tem que, de fato, sair da nossa casa e buscar pessoas como você, que conhecem, que são locais. Eu tenho uma... Do Marco Pereira, né? Exatamente. Tem o Marabaixo também lá em Amapá. Sim. Que o Marabaixo, ele vem dos quilombos também. Ele vem da raiz negra, né? Sim. E lá no Amapá isso é muito forte. E hoje ele é um ritmo que ele está sendo adotado em vários segmentos dentro da Amazônia. E a Patrícia tem trazido muito para o Sudeste, para São Paulo, Rio, que tem sido muito interessante. Sandra, conta pra gente um pouco do início da tua carreira e como que o canto, né, se fez presente no início da tua jornada, se foi por influência de família, como que você descobriu essa paixão por cantar e por compor? Então, até eu chegar na arte foi uma jornada, sabe? Porque eu venho de movimento social. Então, eu iniciei no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua aos 13 anos e já tive esse contato com a galera do hip hop. E foi aí que eu fui me apaixonando pelo rap, né? Que é um dos elementos do movimento hip hop. Quando eu me aproximei do movimento, aí eu pude conhecer o break, o rap, o grafite, o DJ, mas
no rap, eu encontrei a oportunidade de dar voz às bandeiras que eu defendia. Né? Uma delas era criança e adolescente. Lembro que, na época, logo quando eu iniciei, meu primeiro rap que eu compus foi falando sobre defesa de criança e adolescente, com a participação de uma sobrinha minha, que na época tinha 9 anos. A Maiara, você lembra? E aí, assim, foi aí que eu comecei a cantar, né? Montei um grupo feminino chamado Ideologia Feminina e fui uma das primeiras mulheres a cantar rap em Rondônia. E assim iniciou iniciei, né, essa identidade de Sandra. Sim. Sandra MC, depois Sandra Breides. Sim. E é isso, assim, acho que essa questão que você falou dos projetos, e acho que já não é a primeira vez que eu tô falando sobre isso aqui, da importância da gente cultivar projetos sociais no Brasil, não é verdade? Eu tenho a alegria de ser gestor de um projeto aqui em Petrópolis, que é a Orquestra de Violões Rafael Rabelo, onde a gente ensina violão para crianças da rede pública de ensino. Que massa. E assim, a gente descobre talentos incríveis, crianças, jovens que têm habilidades para as artes. E às vezes a escola, no molde que a escola é hoje no Brasil, a escola ela não percebe pessoas artistas, pessoas atletas. Por quê? Porque acho que a escola ela é mais um quadradinho do que a gente conhece hoje como sociedade. Quer dizer, se você não for bom em matemática, se você não for bom em português, você está reprovado e isso influencia muito na personalidade, porque eu me lembro que eu não era um grande aluno de física, não era um grande aluno de química na escola também, né? E isso jamais pode moldar a capacidade que a gente tem em relação a desenvolver inteligência em outras atividades. Seja no canto, seja nos instrumentos percussivos, seja no violão, né? Seja na composição. Acredito eu que essa percepção que nós artistas podemos levar para dentro das escolas, elas vão formar pessoas que vão nos ouvir amanhã, sabe? Porque a arte brasileira, ela precisa de ouvintes, ela precisa de pessoas interessadas a ouvir, a cultivar, para que a gente consiga levar mais adiante a cultura que a gente planta, né? Porque acho que o artista, ele semeia o solo e colhe depois, né, aquilo que ele semeou. Então eu fico muito contente de ter projetos que formaram você e que outras Sandras possam ainda serem formadas assim, nesses lugares que são muito importantes para a nossa O cultura. movimento hip hop ele faz isso com muita maestria, né? Eu lembro que quando a gente começou, nós tínhamos um projeto chamado Hip Hop Convida, que era exatamente isso. Era um projeto que a gente ia até a escola, levava as quatro artes do hip hop e fazia uma discussão política dentro da escola com as crianças. E o que eu acho interessante é que através da arte a gente consegue chegar em qualquer assunto, né? Com as crianças, com qualquer público, independente de faixa etária, né? Exatamente. A gente trouxe ontem aqui no Quitandinha um ônibus com 45 crianças para ouvir choro. Você estava ontem no teatro, né? Tava. E eu estava comentando com o Cezão, assim, que as crianças só não gostam daquilo que elas não têm acesso. Então, se você mostra, a criança certamente ela vai gostar, ela vai se abrir. E quando você muda uma criança, você muda toda a família dela. Eu acredito que quando a gente muda a gente muda todos, muda a percepção. Porque acredito que a música também tem influenciado muito na relação sua com a sua família. Na verdade, assim, numa relação às vezes melhor por conta da sensibilidade que a música traz pra gente. Aconteceu recentemente com a gente. A Quilomboclada foi convidado para tocar numa escola pública de periferia lá de Porto Velho. Bem periferia mesmo, bem longe. E a gente foi tocar. Terminou aquele horário de recreio, né? É o nome, não sei se é o nome recreio aqui também. É recreio. É recreio? Recreio, Aí deu horário do recreio, a molecadinha foi toda pra quadra, assim. E aí montamos o som. E a Quilomboclada, ela tem um som que se vocês puderem assistir hoje, aí vocês vão ver. Ela tem um som muito balançante, muito balança muito, porque ela tem um pouco até dessa coisa mesmo nossa do forró, né? Essa coisa que a gente gosta de dançar. Essa coisa bem melódica aí, na nossa batucada. Quando a gente começou a cantar e os meninos começaram a ver o guitarrista fazendo guitarra distorcida,
Começou a ver o baixista e o percussionista e o baterista. Quando terminou, eles foram para cima e dançavam com a gente, cantavam, assim, sabe, vibravam conosco. E uma coisa que me emocionou muito, que faz parte, por isso que eu tô falando, porque faz parte da tua fala, foi quando a gente terminou de tocar. Terminamos de tocar assim, uma parte se dispersou, mas uma parte ficou lá com nós. Vendo a gente desmontar o som e eles olhando para a guitarra, para o baixo, assim, admirado. E teve um que chegou, ele não se aguentou e chegou assim para mim e falou assim: tio, onde é que eu posso aprender a tocar uma guitarra dessa aí? Acho que ele tinha uns 10, 9 anos de idade. Aí ele falou: tio, eu queria muito aprender a tocar uma guitarra dessa aí, não sei o quê. Como é que eu faço? O senhor me ajuda? E tal, entendeu? Ou seja, ele estava dentro de um ambiente que era a escola. Por exemplo, a escola poderia ter um projeto, sei lá, musical para Exatamente. estar aí, tipo assim, ó, não, já vai ali pro teu curso disso, aquilo outro. Claro. E existe uma estratégia nossa com relação à criminalidade e os altos índices de violência, de consumo de droga, que é pela arte, cara. É pela arte, e é pegando esses meninos tudo novinho, cabecinha fresca, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma, que uma criança que você envolve ele com a música, com o esporte, ele vai ficar, como diz lá no norte, despirocado. Não fica, porque a arte traz uma sensibilidade, a arte traz uma compreensão sobre a sociedade. Ele começa a dividir na cabecinha dele as caixinhas tudinho. Isso aqui é o pai, esse aqui é o fulano de tal, essa aqui é a sociedade. Ele começa a compreender a sociedade porque a música ensina isso daí. A música traz essa sensibilidade para eles. Entendeu? Claro, concordo. Eu sempre digo assim, eu não tive crise existencial na minha vida. Nunca tive. Porque quando essas crises existenciais poderiam chegar até mim, eu estava estudando uma peça de violão. Quer dizer, eu estava com a minha mente focada em coisas que me engrandeceram de fato como ser humano. Assim, acho que eu sou um ser humano. Antes de tocar, embora eu tenha começado a tocar com 14 anos, e a gente com 14 anos ainda, né, não está formado como indivíduo. Mas eu acredito que talvez hoje, se eu não tivesse veredado pelo caminho da música, eu seria um indivíduo completamente diferente do que eu me tornei hoje, assim. Porque a música, ela ocupa a nossa mente com objetivos maiores e que às vezes a gente não tem tempo para lamentar, para ter crise, para, né? Acredito que a música, ela mostra coisas que a gente não vê. Exatamente. Entendeu? Então só consegue ver mesmo. Eu falo isso assim categoricamente porque é a minha experiência. Que a gente só vê quem está envolvido com a música ou com a arte. Quando eu falo música, eu não estou me referindo só a quem canta. Estou falando do músico, o cara que toca, qualquer tipo de instrumento. Ele vê coisas que a gente não consegue ver quem não está envolvido na arte. Por conta dessa sensibilidade. Sim, absolutamente. Bado, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais foram as tuas principais influências, assim, para você se tornar um músico que você é hoje, em relação a instrumento e composição? Bem, eu ouço de tudo, né? Então, na Amazônia, como o Samuel acabou de expressar, nós temos movimentos que são diversos também, que o Brasil realmente não conhece. Nós temos não só a música popular brasileira, que realmente chegava para a gente com muita dificuldade, que era o rádio. Hoje você tem o advento da internet, é uma coisa. Mas naquele período, para mim ter acesso aos discos inícios, felizmente, como você disse, eu tive uma família grande, né? Então, que tinha minhas irmãs, meus irmãos, ouviam muita música. E isso foi muito importante para mim naquele momento. Só que meus irmãos, eu quando criança, eles ouviam a música que era feita basicamente sobre a música americana com covers no Brasil, né? Que foi o que aconteceu nos anos 70. Sim. Para depois eu ir descobrir Tropicália, Bossa Nova. Mas até então eu tinha que ouvir todos aqueles cantores da Jovem Guarda, Sim. que era o que tocava em casa. Sim. Então eu não posso descartar esse inconsciente coletivo que acontecia dentro da minha casa e que infelizmente eles me proporcionaram isso, que abriram minha percepção para a música. E que depois eu fui buscar, né? A Bossa Nova realmente foi uma coisa muito importante na minha vida, né? Eu comecei a descobrir cada vez mais os Além Jobins, né? Você encontrar um Egberto Gismonti, Claro. você encontrar um Hermeto Pascoal, Quarteto Novo, encontrar
outras dimensões que a música e que a bossa nova, de uma forma ou de outra, fizeram acontecer, né? Uhum. E não podemos negar que o choro estava por trás disso tudo, né? Outro Sim. foi um espetáculo fantástico. E o Exatamente. choro é uma música muito forte que esteve imbrincada dentro de todo o nosso contexto cultural musical brasileiro, né? Não tem como você não verificar isso. E a minha paixão pelo violão, né? Então isso me chamava muita atenção, né? O Baden realmente foi um cara que me influenciou muito. Agora o Egberto é um cara que eu ouvi muito. E a música brasileira como um todo. De Chico Buarque, a música nordestina, eu sempre ouvi como um todo. A música amazônica, ela é ela surge como uma necessidade naquele momento, eu nos anos 80, vendo a necessidade da gente criar uma célula que identificasse a nossa música. A minha cidade é uma cidade que ela passa por processos colonizatórios desde o seu início. Já começa com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que tem um processo colonizatório feroz, né? Que vem gente do mundo inteiro lá para dentro. Depois vem os ciclos da borracha, depois vem o ciclo do garimpo, depois vem o projeto Calha Norte, que são os projetos geopolíticos do governo federal, que transfere do resto do país assentamentos para o norte do Brasil. Então a gente começa a ter a inflar socialmente, desordenadamente. As cidades vão crescendo sem estrutura, ordem, né? não. Sem ordenamento. E a gente vai tendo que absorver todas essas culturas. Uma coisa que é muito clara no meu estado, que é que você tem uma parte do estado que ela é tomada pelo sul do país. Assim, o sul do nosso estado, de Ariquemes a Vilhena, você tem a presença maciça do povo do sul, do Paraná, né? Paraná, Rio Grande do Sul. É muito forte a cultura deles, né? E já da capital para o noroeste, que vai para a fronteira com a Bolívia, com o Peru, você já tem outras conotações de influência. Aí você tem a presença da música andina, que é uma coisa que caiu muito bem dentro da minha percepção musical também. Então, você tem acesso aos ritmos taquirari, né, as milongas que foram descendo pelos Andes, né, e foram cair lá dentro da Amazônia. Então, você não tem só milonga no Rio Grande do Sul, na fronteira da Argentina com Peru e Uruguai. Eu tenho até milonga no Rio Grande do Sul, mas compus, tenho em videoclipe, mas eu fui conhecer a milonga pela Bolívia e Peru, na verdade. Então, e tem outros ritmos que são encantadores, que você tem lá a Guarânia, Guarani, com o Paraguai, com o Mato Grosso. Tudo isso influenciou porque o nosso território, ele é um território novo. Até pouco tempo nós éramos território federal do Guaporé, que abraçava Amazonas, Acre, Rondônia e uma parte do Mato Grosso. Depois isso é desmembrado, né, geograficamente, e nós passamos a ser um estado novo, que é o estado de Rondônia. É um estado que tem um pouco mais de 100 anos, dadas as controvérsias históricas que nós vivemos, o processo colonizatório continua sendo severo. Nós somos administrados por 90% dos nossos governos são pessoas de fora do estado. Então a gente tem uma contracultura dilacerada, uma coisa. Então essa análise crítica eu faço tudo porque eu também sou historiador, né? Claro. Sou formado em história e tenho todo um levantamento nesse aspecto que imprime dentro da minha musicalidade a ciência. Então é uma dicotomia que existe. As pessoas questionam, mas qual é a célula cultural de vocês? Nós temos uma babel de informações lá, que para a gente centralizar. Então, desde os anos 80, a minha preocupação era criar formas identitárias. E daí nós começamos a cantar os nossos elementos, os nossos maneirismos, né, os nossos caboclismos, né, a linguagem cabocla, os termos, os referenciais, a nossa culinária, certo? E isso você é notório dentro da presença da poética imprimida dentro das músicas. E falando das suas composições, conta um pouquinho pra gente sobre esse songbook que tá aqui e também o seu disco. Conta um pouquinho pro nosso público aí, para conhecer melhor o seu trabalho e também o registro, né, do que você faz e pesquisa ao longo da sua vida. Sim. Esse aqui é um trabalho que é do Aldeia Edições, que é um disco voltado, que eu fiz o primeiro disco solo, né?
E ele é voltado por músicas com temáticas que denotam essas características da música popular, beiradeira e amazônica, né? Esse material, segundo aqui, já é o Olhos de Rio, outro disco solo, que é um disco que trabalha o diálogo de uma sociedade urbana, que é a nossa cidade, dialogando com o povo ribeirinho. Que nós temos o nosso grande rio, Rio Madeira, que está lá padecendo dessa seca, né? E esse disco trata dessa relação. As músicas, elas têm uma conotação da relação histórica, urbano e caboclo. Então, tem as nossas linguagens maneiristas Uhum. dos veradeiros. E tem um QR Code aí pra galera Isso. ouvir também no Spotify, não tem? Isso. Porque hoje a gente não produz mais o físico do CD, né? Então, você pega o celular, coloca Aqui, ó. no QR Code e ele te leva direto para a plataforma. São bastante. Isso aqui também tem o QR Code, né? Esse aqui com a arte do Flávio Dutti, que é um grande artista plástico nosso, amazônico, fantástico, historiador, professor. E o QR Code aqui também. Bem, finalizando o comentário, Sim. o songbook é exatamente para dar esse fortalecimento dos movimentos históricos, né? Nós temos 40 páginas do livro, que é trabalhado com histórias, recorte de jornais, tudo que aconteceu de 80, os movimentos que aconteceram na nossa cidade, em alguns casos no estado e na Amazônia, né? A história dos movimentos registrado e catalogado historicamente, através de recortes de jornais, pesquisas, livros, discos. Por fim, 25 partituras, onde elas são conectadas com os discos. As músicas que estão aqui, elas estão nos discos que são referenciados. Maravilhoso. Aí, música cifrada, Sim. diagrama de acordes, Uhum. da forma mais clara possível, e a partitura Claro. constituindo Com as o melodias. detalhe da música. Sim. Então aqui, por exemplo, você tem a música rondoniana, que é um... Então busquei fazer 25 temas, alguns que já foram gravados, outros que ainda estão por serem gravados, mas que estão nas redes sociais já, seja no YouTube, e músicas que foram gravadas por outros artistas, como eu tenho músicas que foram gravadas em Belo Horizonte, em Belém, em São Paulo, em outros estados do país, e que eu não gravei ainda, mas eu fiz questão de colocar, que denota um pouco do fortalecimento Claro. da nossa história enquanto produção musical e artística na região de Rondônia, na Amazônia. Maravilha. Sandra, Por isso que ele chama amazonialidade. a última pergunta ao Bado. Como faz pra comprar esse songbook? Esse songbook, eu só vendo em lojas ou pessoalmente lá na minha cidade, Sim. né? Mas eu tenho o Bado Amazônia para o Mundo Ouvir, que é o meu endereço nas redes sociais, e você pode entrar em contato comigo, que eu providencio a forma de mandar. Uhum. Então, chama Amazonialidade nos Trilhos das Canções. E esse projeto do Sesc, pessoal, é um projeto que ele debate territórios. E para finalizar nossa conversa, eu queria falar com a Sandra sobre encontros e territórios. Como que surgiu esse encontro entre vocês? Porque assim, você é do hip hop, vocês dois do hip hop, né? O Bado da MPB. Como surgiu esse encontro e essa fusão de hip hop e MPB? E como o Brasil tem absorvido e recebido isso? Como o público tem entendido o projeto de vocês ao longo dos teatros do Sesc? Conta pra gente. Então, quando nós recebemos o convite para participar do Sonora, nós pensamos que seria interessante montar um espetáculo que falasse um pouco da identidade de cada um, né? Que, na verdade, agregasse todos esses elementos que a gente carrega. E aí a banda Quilomboclada, ela já traz essa linguagem do norte, né? Essa linguagem cabocla, e defende o termo chamado beradeiro. Que beradeiro é quem nasce na beira do rio, né? São aquelas pessoas... Você quer... Tá longe? São pessoas que nascem na beira do rio, e aí a defesa dessa cultura para a gente é muito importante, porque até então era um termo que ele era pejorativo, né? Quando falava assim que alguém era beiradeiro, era alguém que de repente fosse comparado
Uma pessoa feia. Sinônimo é feia, ignorante. Era uma forma de desqualificar. Você não sabe falar, você é beiradeiro. Você não sabe se vestir, você é beiradeiro. E aí a gente vem ressignificando esse termo, né? Então, a banda Quilomboclado, ela faz esse trabalho cultural dentro da cidade, e o Bado, com a música dele amazônica, né, trazendo essa questão da região também, a nossa linguagem, né, que nem ele falou, ele traz muito dentro da música dele a questão da culinária, dos costumes, né? E aí, o mais difícil, eu acho que foi colocar a Sandra Braids dentro desse balaio, né? Porque, assim... Desse paneiro. Desse paneiro, porque pra gente é paneiro. O paneiro, ele é um cesto de palha, né? Que a gente costuma carregar tudo. Se sai para trabalhar, você carrega ali tua ferramenta, comida, tudo que você vai precisar, você coloca dentro do paneiro. Então, daí saiu o nome Paneiro do Norte. E aí eu entro, e para a gente fazer um link nisso tudo, né? Eu represento as mulheres amazônicas, né? Represento a parteira, a rezadeira. Quando você falou assim, porque a nossa família ela nos influencia musicalmente, né? A minha família também me influencia. A minha avó ela é parteira. E aí dentro das minhas músicas eu uso a minha família como laboratório também, né? Sim. E aí eu trago muito essa questão dos costumes, né, da minha avó, a questão da religiosidade também, porque mais tarde vocês vão ver que eu trago também uma saudação a Jurema, né, que é a minha religião hoje, né, eu sou da Umbanda, e existe uma entidade chamada Jurema, que é uma índia, né, que para a gente é muito importante dentro da cultura. Claro. Assim como as demais entidades também. Mas aí, como eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, eu faço menção à minha protetora, né? Então, assim, eu utilizo essa questão também da defesa das mulheres, não só das mulheres do norte, mas eu acredito que quando eu canto, né, e eu represento as mulheres de outras regiões se sentem representadas por Claro, mim, com né? certeza. E é um trabalho muito difícil, Sim. né? É algo que, como que eu posso falar? Não é fácil, né? Você tenta levar, erguer a tua voz, defendendo a tua região, o teu chão. Aí a gente chegou no sul, e aí as mulheres todas se sentindo representadas. Você perguntou como é que está sendo a receptividade Nos das territórios, pessoas, né? né? Sim, sim. As pessoas têm nos abraçado, as pessoas têm ficado encantadas com o que têm visto, né? Porque é algo realmente diferente. Se a gente fosse explicar, se você falar assim, tenta me dar um exemplo de algum grupo que é semelhante ao grupo de vocês, essa sonoridade que vocês trazem, eu não saberia te falar qual grupo. Sim, Porque realmente é uma mistura muito grande de ritmos, né? claro. E aí, eu tinha te falado que eu comecei nessa questão da defesa da criança e do adolescente, né? Aí parece que com o tempo a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo esse trabalho. E hoje eu faço a defesa das mulheres, né? Eu trabalho com a defesa da mulher. E também com outros temas, mas mais esse. Eu acredito que quando eu estiver na terceira idade, esse vai ser o tema que eu vou estar Sim. trabalhando no palco. Sim. E eu fico muito feliz, assim, de conhecer projetos como o de vocês, que demonstra a grandeza cultural do Brasil, né? O Brasil não é só a bossa nova, não é só o choro, não é só o samba, quer dizer, não é só a música do Sudeste. A música do... Apesar da gente estar muito conectado, apesar de a gente estar muito conectado por conta das redes sociais, mas o Brasil ainda não se conhece, né? Exatamente. E eu tô muito feliz, e eu quero que o público que está assistindo o nosso podcast também conheça e acompanhe o trabalho de vocês através das redes sociais. Então, Bado, como que o pessoal faz para te encontrar no Instagram? Bado, Amazônia para o Mundo Ouvir. Lá a gente tem publicado muito. Eu sou aquela pessoa que eu publico geralmente na minha página. São os efeitos do trabalho profissional. Eu pouco faço coisa pessoal mesmo. Assim, geralmente são matérias de shows,
são registros de show, ou vídeos ou fotografias, e lá você vai ter um acesso legal. No YouTube também você encontra muita coisa minha, videoclipes, lives, tem uma série de publicações, mais de 15 publicações diferentes, com produções diferentes também. Tá? Maravilha. Então, pessoal, sigam lá o Bado no Instagram. Samuca, conta pra gente como a gente encontra você e o grupo. Banda Quilomboclada Oficial. Banda Quilomboclada Oficial. Você vai encontrar a gente no Instagram, em todas as plataformas musicais. Spotify, Deezer, canal no YouTube. Tem o nosso videoclipe que está lá no canal no YouTube também, que você pode estar assistindo para ter uma dimensão da nossa musicalidade, que é da música Boicore, que é um boi hardcore. Aí você vai achar lá no nosso canal também, que vai encontrar lá. Valeu. Maravilha. Sandra, fala pra gente como a gente te encontra. Então, no YouTube, Sandra Breides, né? E Instagram, sandrabreides.oficial. Maravilha. Pessoal, tô muito feliz de estar com esses artistas gigantes aqui do meu lado. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esse é o Sonora Brasil. Eu sou o João Pedro Gomes e até a próxima. Tchau, tchau.